O material tá na pasta, mas eu vou pedir ajuda de vocês. Qual foi a última coisa que a gente viu? Qual que foi? A gente teve aí esses feriados, né? Na aula passada foi 1º de maio, né? A gente não teve aula. O que a gente teve na aula anterior? Foi Foi aula 9? Não, não chegou, né? Aula 9 8. não, a Aula 8. 8, né? Ato de adesão, a gente terminou, aula 6. Aí a gente teve a aula 7, que foi teoria geral dos contratos, e a gente estava entrando na aula 8. Não, a teoria geral dos contratos é o que a gente está vendo o semestre inteiro. Então, Que foi o 07, né? Que foi a aula 07. Aí a gente tá. concluiu a aula 8. A gente chegou a concluir a aula 8, então? A gente parou no artigo Aula 8. 433. Aí que agora vem o tempo, ter contrato entre os presentes agora. Tá. A gente passou pelo 428, que refere ao prazo de entendimento. A gente estava na aula 8, então, pelo que vocês me falaram, é isso? Isso, Aula professor. 8. Tá, a gente chegou A à gente proposta. Tá, beleza. Então vamos por aqui que tá. parou no artigo 433. Peraí, problemas técnicos aqui, rapidinho. Bom, pessoal, então, eu vou pedir primeiro aí que vocês desliguem os microfones aí de vocês, senão atropela o que eu tô falando, tá? Peraí, deixa eu jogar pra cá. Beleza, galerinha, então é o seguinte. Na aula 8 nós demos continuidade ali ao estudo dos elementos da. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui um colega perguntou se chegou o e-mail. Ah, talvez, não sei. Quando que você mandou? Foi hoje? Depois eu confiro lá, tá? Mas é aquela coisa, né, gente? Se manda um e-mail e não veio nenhuma resposta falando que não chegou, é porque chegou, tá? Se por algum motivo vocês escreverem alguma coisa errada, o e-mail volta. Salvo se já existir um e-mail igual, mas é muito difícil que exista algum que mude alguma coisinha ali, né? Então, principalmente com esse arroba Zumbi dos Palmares, o meu é o Rodrigo.Garcia. Se você escreveu direitinho isso, Rodrigo.Garcia, arroba Zumbi dos Palmares.edu.br, não tem erro, tá? Bom, gente, vocês já estão cientes da avaliação que vai ocorrer no próximo, não na próxima semana, na semana seguinte, né? Lá na quarta-feira. Como a gente está um pouquinho mais. Como a gente sofreu o impacto desses dois feriados próximos, eu vou dar aula normal no dia 15, tá? E aí, eu vou dar matéria nova, inédita, no dia 15, mas pretendo também dar uma revisada, mas muito pontual, tá? Vai ser uma revisada a colher de chá, tá? Em suma é isso. Eu vou pegar os pontos que vão cair na prova e vou colocar ali para vocês, tá? Eu vou falar assim, olha, gente, eu não vou falar o que é, falar assim, olha, gente, pontos que são importantes que vocês decorem para a prova. Eu vou apontar ali para vocês para auxiliá-los na hora da prova. Por quê? Essa é uma prova na modalidade provão, então eu sei que é um pouco mais difícil mesmo. E então vai ter um conteúdo grande para ser avaliado também, né? Todas as matérias que vocês tiveram e coisa lá desde o começo do semestre, então coisa que já faz tempo que a gente viu. E também
porque a gente teve todo esse procedimento, a gente nunca ficou sem ter aula, né? Mesmo lá na primeira semana da quarentena, eu já estava, não aqui no Cisco, mas eu estava lá já no YouTube, dando aula para vocês. Então, não é também falar que a gente perdeu o conteúdo, não. Eu acho que a gente está bem em dia com com o nosso cronograma. A parte de contratos, por sinal, a gente ainda tem um segundo semestre, que vai complementar a matéria, né? A gente ainda não vai terminar aquela ementa, não termina na, nessa semana, né? Ela não termina nesse semestre, a gente tem ainda o próximo semestre. Então, a gente está tranquilo no que tange aí as matérias. Em ética, também falta algumas coisas importantes para que a gente veja, mas também nada que não consigamos fazer até o final desse semestre. Tá? Então, a gente está tranquilo no tempo, mesmo considerando aí o fato de termos esses dois feriados, tá? Mas para atividade para avaliação que se aproxima, eu vou tentar apontar algumas coisas. Então, possivelmente a próxima aula até será um pouco mais extensa. E aí eu também faço um pedido, né, de que vocês assistam a próxima aula. É engraçado porque professor implorando para o aluno assistir a aula, né? Mas é importante que vocês façam isso, que vocês assistam todas as aulas, óbvio, né? Sempre. Mas a próxima aula em especial, tá? Então aí a representante, aí o representante, se puder dar essa chamada aí pro pessoal para que eles assistam a próxima aula, que vai ser realmente bastante importante como como objeto aí de revisão, tá? E preparação para para a prova que se aproxima, tá? E eu sempre sou favorável a uma revisão. Eu já até falei isso lá na primeira aula que eu tive com vocês, de que a gente lembra das coisas quando a gente a revisa, né? Se eu dou se eu pegar aquelas primeiras aulas que nós tivemos e cobrasse de vocês no dia seguinte, vocês iam lembrar. Se eu, peraí, deixa eu desbloquear a aula. Não sei por que tem esse sistema. Não sei por que a aula vem com bloqueio. Não começa a aula vem bloqueado. E aí acho que entram 10, 11 alunos e aí trava para os demais. Mas agora está liberado. Então, relembrar aquilo que nós dissemos nas aulas passadas é muito importante para gravar melhor na cabeça de vocês. Tá? E isso, a gente faz essa revisão, mas se vocês conseguissem levar isso até o final do curso, sempre relembrando algumas coisas que foram tratadas anteriormente, é sempre bom. Tá? Quando vocês estiverem fazendo a prova do OAB, é essencial que vocês façam uma revisão. Por isso que é bom que vocês guardem o material, que vocês anotem tudo, que vocês tenham até a doutrina, mesmo que seja passando os olhos ali na doutrina. Sabe o que eu fazia para estudar? Eu tinha lá a doutrina e eu ia folhando e lendo um ou outro conceito. Aí às vezes eu tava passando por uma coisa e falava, puta, o que era isso aqui mesmo? Aí eu dava uma olhada mais aprofundada, tá? Alguém mandou aqui que mandou pelo Gmail o trabalho. Eu prefiro que mande lá no meu profissional, porque você mistura as coisas ali, eu consigo manter um controle melhor. Tá? Por sinal, o trabalho eu tinha estendido para vocês até hoje, né? Porque tinha tido a feriado. Então tá, então até hoje, quem mandou depois vai ter uma redução aí considerável da nota, tá? Bom, menos blá blá blá, vamos lá para o que interessa, que o resto não tem pressa, né? Caramba, né? Esse governo conseguiu ressuscitar o Paulo Cintura, né? Aí é demais, né? Tem coisa que a gente até tolera, mas aí ressuscitar o Paulo Cintura eu já acho que passa dos limites, né? Tô brincando, tá, gente? A molecada nem sabe quem é Paulo Cintura. Isso! É esse cara mesmo. Coitado, nada contra ele, né? Esse... Vou tirar um sarro. Por sinal, vocês viram a entrevista da ministra da Cultura, da secretária da Cultura? Coisa. O meu irmão ele é psiquiatra.
Era uma psiquiatra. Maluco. Né? Meu Deus, gente. Ali não dá mais, né? Ali é só interdição, né? A gente até como professor de direito, como professor de direito civil, eu já posso falar ali que ali é caso de interdição, né? Maluca, doida. Nossa, completamente. Bom, pessoal, vamos lá. Na aula 8 nós demos continuidade à proposta, né, os elementos de formação do contrato. Né? Então, só relembrando que o contrato, para formar o contrato, existem esses momentos de formação. O primeiro que nós vimos lá foi a negociação prévia, lembram-se? A negociação prévia é só aquele bate-papo que não vincula as partes. É só um comecinho de namoro. Ainda não pegou na mão, ainda não deu beijinho. É só aquela olhadinha lá entre o vendedor e o comprador, entre o locador e o locatário, tá? Ainda não fechou o contrato. Tá só naquela paquera, ainda não fechou o deal, né? Ainda não finalizou aquele, ainda não foi nem sequer feito uma proposta. Então, negociações prévias, elas não vinculam as partes, tá? E é só essa mera conversa, assim, ela não vai ter nenhuma vinculação. Mas ela vai ter alguns impactos jurídicos, sim. Por exemplo, legais, né? Se a negociação prévia for feita na má fé, se for feita com a intenção de prejudicar aquela outra parte, então eu crio uma expectativa ali de que vai fechar o negócio e depois não fecha sem motivo e isso gera algum prejuízo lá contra a parte contrária, contrária, a parte que sofreu essa questão de má fé da outra parte, vai poder ali pedir uma indenização. Mas isso não é de contratos, daí advém da própria prática de má fé, tá? Não tem uma previsão legal para isso, não é sequer da matéria aqui de contratos, tá? Pessoal, vamos fechando os microfones aí, tá? Depois da negociação prévia, a gente tem a proposta. Então, a proposta é o momento em que uma das partes, aí sim já vincula ao proponente, aquele que faz a proposta, e aí ele vai fazer a proposta lá, aquele indivíduo. Quando vocês já viram, né? Você procura lá um marceneiro, conversa com ele, ele mostra os tipos de madeira que tem, ele vai na tua casa, olha o espaço, né? Quando você vai fazer móvel planejado. Hoje em dia quase não tem isso, né? Antigamente era mais comum o marceneiro dar um jeito. Hoje os móveis, o pessoal compra já o móvel pronto, né? Mas antigamente eu lembro lá, minha mãe chamou uma vez marceneiro, ele vai, mede, mostra o tipo de madeira, dá uma sugestão ali, outra aqui. E aí ele faz a proposta, ele escreve ali num papelzinho, falando, ó, esse móvel desse tamanho, papapá, vai custar R$ 3.000, tá? E ele entrega ali a proposta. Isso daí vincula ele. Se a pessoa lá, se a minha mãe falar, beleza, aceitei, ele tem que botar aquela proposta em prática, tá? Aquilo já vincula a proposta. E após a proposta tem o aceite. O aceite, a aceitação, vincula também aí a parte que recebeu a proposta. Quando a pessoa fala, ok, fechou o contrato, tá? E o contrato está fechado. Ah, pessoal, o contrato está fechado quando assina? Lembre-se que o contrato verbal, alguns contratos não tem também todo esse formalismo. Mesmo no caso desse marceneiro, não existe marceneiro aí que vai te dar contrato para você assinar. Ele vai dar essa proposta, você vai ligar para ele ou vai mandar ele no e-mail, que seja, vai falar, não, tranquilo, gostei sim, pode fazer. Né? Gostei, dar para fazer, portanto? Dá, pronto, fechou. Ali, naquele momento, está fechado o contrato. Mas você não especifique, né, em detalhes ali que você redige um contrato complexo ali. O fato é que um documento, nome das partes, né, contratante, contratado, mesmo que não tenha isso, só essa proposta e o seu consequente aceite já vincula as partes e aí tem força de contrato. Tá? É uma coisa que eu faço até com os meus clientes na advocacia. Eu mando a proposta e escrevo na própria proposta, olha, caso concorde com essa proposta, envia um e-mail dando ok. Pronto, isso já tem
do valor ali vinculando as partes. E depois vocês vão ver em processo que esse tipo de contrato, né, essa contratação, vai ter uma consequência diferente no caso de uma execução. Tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe por hora. Tá? Só quero que vocês saibam que existe uma diferença, que existe um motivo de muitas vezes ter um contrato mais complexo, com detalhes, até porque um contrato mais complexo vai prever situações maiores, então com uma relação ali mais complicada, um contrato mais complicado que exija uma contraprestação de ambas as partes, ou mesmo o serviço é de maior complexidade, é natural que você escreva um contrato ali para deixar mais bem arrumadinho. Mesma coisa para meus clientes. Se eu tenho lá um caso que é mais complexo, o cliente quer, por exemplo, que eu faça um serviço mensal para ele, alguma coisa do gênero, aí eu prefiro fazer um contrato mais formal, porque a gente vai colocar várias cláusulas, vou pedir para que ele pague na data X, de que se ele vai desistir do nosso contrato, ele vai ter um prazo para me avisar, assim, então é um contrato mais complexo. Agora, um contrato mais simples, do tipo, faz esse serviço, faz isso aqui para mim, ou faz essa defesa nesse processo, eu geralmente faço ali na proposta. Bom, o que é que o contrato as diferenças de um contrato um pouco mais formal, com assinatura, com reconhecimento de firma das partes. Vocês perguntaram já um momento para mim, né? Professor, mas você precisa reconhecer a firma? Não precisa. Precisa ter assinatura das testemunhas? Não precisa. E isso tudo vai impactar depois ali na parte processual, tá? Quando vocês forem estudar execuções, vocês verão em especial as diferenças das consequências de um contrato que tem a firma reconhecida, do que não tem. Vocês forem estudar provas, tá? Mas existe aí uma diferença. Nada também que impeça a execução de um contrato que não tem a assinatura das partes ou algo, desde que tenha outros elementos, naturalmente. Você pode executar um contrato, pode, para ser mais preciso, né? Você pode fazer a cobrança de um contrato, a execução do contrato vai ser mais aquele que tiver, vai ser um contrato mais formal, tá? Porque a execução do contrato é um rito mais rápido, tá? Mas isso não significa que você não possa cobrar um contrato que tenha que não tenha assinatura das partes, mas que você consiga provar por outros meios, tá? Que não tenha, por exemplo, testemunhas. Você consegue cobrar um contrato desse, tá? Existe outras modalidades intermediárias, né? Você tem a cobrança judicial, tem a execução, tem a monitória, que é um procedimento especial, tá? Vocês vão aprender, como eu disse, lá em processo, tá bom? Matéria linda e maravilhosa, chama processo. Retomada assim bem geralzona do contrato para a gente entender, tá? Então, nós estávamos vendo lá sobre proposta. Lembrando-se também que então a proposta é aquele ato formal em que uma das partes envia ali o valor, né? O valor, o modo de contratação, o objeto para a outra parte. E a proposta, como eu disse, já vincula uma das partes. Nós temos também um procedimento chamado de oferta. Lembra que eu falei para vocês da oferta? A oferta, pessoal, é aquela proposta que é pública, que é para todos. A oferta no nosso linguajar aí mais comum, né? A gente fala, esse negócio está em oferta. Né? A gente vem propaganda, olha, oferta. Oferta, na verdade, é qualquer propaganda dessas na TV, não deixa de ser uma oferta. Quando eles colocam lá um preço, né, você está assistindo lá o jornal, e aí entra lá a propaganda do Extra, do Carrefour, falando, olha, cerveja, tantos reais, carne moída, tantos reais. Isso é oferta, tá? Independente se o valor tá bom ou ruim, isso é oferta. Por quê? Porque ele está colocando ao público. E aí isso também vincula a parte a cumprir aquele valor que ela está propondo. Tá? Então, quando ele coloca lá que o valor é naquele patamar, Fazer uma pergunta? pode. Professor, referente ao o veículo, o Uhum. exercício, chega a ser uma oferta, aquele valor de 13.200, por mais que tenha sido eu, só o anúncio daquele valor chega a ser uma oferta? Da atividade, né? Então,
Na atividade eu coloquei aquela situação, né, em que ele fez a oferta e só que houve um erro lá de digitação, um erro na impressão, às vezes um erro bem da gráfica e saiu 3.200, sendo que ele queria cobrar 32 mil. O que a jurisprudência, se a gente fosse levar a ferro e fogo que está escrito no Código Civil, que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, se aplica o 3.200, ele tem que vender. Por quê? Porque foi feita uma oferta. Se a gente fosse levar ferro e fogo, se a gente fosse levar a lei ao seu máximo, né, sem qualquer relativização, sim, teria que fazer o 3.200, porque a oferta foi essa. Ele fez ao público, ele que assuma as consequências, tá? Essa seria uma linha de defesa de vocês aí, do trabalho. Mas essa não seria a correta, tá? Porque qualquer levantamento simples que vocês fizessem de jurisprudência ou de reportagem, joga no Google. Oferta abaixo do valor de mercado, muito abaixo do valor de mercado. Vocês vão ver que existem inúmeras jurisprudências de situações como essa, nas quais os juízes entenderam que esse valor era irrisório, que é um valor muito abaixo do valor de mercado e que não haveria sentido, a própria fazer com que a parte fosse obrigada a cumprir essa oferta que ela fez, que o vendedor fosse obrigado a cumprir aquela oferta que ele fez, isso geraria o enriquecimento ilícito da parte contrária. Né? Então, e outra, o próprio juiz nessas jurisprudências, juízes dos tribunais, alegam que é evidente que aquele que recebeu essa oferta concluiu que era um erro. Né? Quer dizer, você tem que ser muito inocente ou burro. Ali né? tem o bom senso Exato. e a boa fé, né, professor? O bom É, senso e a boa fé, né? de certa forma, não sei se eu aplicaria a palavra boa fé nesse caso, mas é uma questão de bom senso, talvez, mas mais assim, Porque o cara quer conhecimento fazer básico, né? alguma coisa De noção básica de ilicitamente, né? valores. Né? Eu imagino certamente que aqui, se alguém queria um dia comprar um carro, tem uma ideia dos valores, né? Você está levantando lá os valores dos carros. É de se imaginar que um carro que se esteja pedindo 32 mil, de que não é um carro que possa confundir com o valor de 3.200, né? Parece bem evidente. Então, quando a oferta ela não condiz com o valor de mercado, quando é muito gritante essa diferença, essa oferta não será entendida e não estará sendo entendida como vinculando as partes. Tá? Então aí o juiz vai falar, não, calma, é evidente, a pessoa comum, né, o homem médio, entenderia que esse veículo não pode custar 3.200. Agora, claro, se a situação é diferente, eu coloquei o carro lá para vender por 30 mil, só que eu queria, na verdade, cobrar 32 mil. Aí já é diferente. Aí o pessoal fala, não, peraí, você fez a oferta de 30 mil. Entre 30 mil e 32 mil, a diferença não é tão grande. Então aí realmente pode ser entendido que o valor deve ser exigido o valor de 30 mil. Tá? Por quê? Porque é um valor próximo, é um valor de mercado. Então, na tabela FIP está 34, eu queria vender por 32, e aí eu vou alegar que sem querer eu coloquei 30 mil, que na verdade o valor correto era 32. Aí o tribunal muito provavelmente vai entender que não, que ali não houve um erro, tá? Que não vai que vai vincular as partes. Aí sim a oferta é válida, tá? Agora, como eu disse, quando o valor se torna irrisório e aí o homem médio perceberia que é um erro e aí aquele comprador, na verdade, ele está se aproveitando daquela situação, porque é evidente que naquele exemplo que eu trouxe para vocês, que aquilo era um erro. Né? Era evidente que aquilo era um erro, que não poderia ser, ninguém seria louco de vender um carro naquele preço. Né? Mas se tivesse desesperado dinheiro, você não ia, você reduz o carro, pode reduzir até um terço ali do valor do veículo, mas você não vai vender por um preço irrisório desse. Né? Hoje em dia, um carro que anda, com 3 mil, você achou um carro que anda, que custa 3 mil, já tá bom, né? É praticamente impossível que um carro que está sendo cobrado 32 mil, que ele venha a ser vendido por
Seguro 3.200, tá bom? Por isso, tá, gente? O que impede, portanto, que seja feito a venda nesses patamares, né, que a oferta vincule as partes, é o fato de que a jurisprudência, não a lei, tá, mas a jurisprudência já entende que nessas situações fica-se claro que, que não há nenhum tipo fica claro que o homem médio ali entenderia a não existir o erro, né? O homem médio ele entenderia que aquilo foi fruto de um erro, portanto não iria vincular as partes, e até se fosse obrigado a vinculação daquela oferta, isso geraria um enriquecimento ilícito da parte contrária, né? Da parte compradora. Bom, deu para entender então, galera? Já fazendo feedback aí da atividade? Sim, professor. Eu vi um ou outro pessoal enviando. O que é importante quando vocês fazem uma atividade dessa, gente? É juntar uma jurisprudência, é escrever também, sabe? Não é só juntar a jurisprudência. Às vezes o que eu vi de alguns trabalhos era um monte de jurisprudência jogada ali na peça, sem qualquer tipo de correlação, sem qualquer tipo de comentário. Então vocês têm que escrever, tem que ter formalismo, tem que ter um padrão, tá? Então seguir um padrão ABNT, não precisa seguir ferro e fogo um padrão ABNT para me entregar um trabalho, mas pelo menos tenta usar Arial 12, né? O fonte Arial tamanho 12. Tenta formalizar, né? Formatar para ficar tudo igual, para pelo menos ter um pouco mais de seriedade de trabalho. Senão fica uma coisa ali realmente horrível, fica aquela colcha de retalho, um trabalho muito descuidado. E isso, né, também. Tentem sempre. Tentem não, né? É essencial que vocês escrevam. Que você. Ó, pessoal, vamos desligar o microfone. Hein? Alguém queria falar? O Júlio queria falar alguma coisa? Sim, professor. Eu utilizei uma jurisprudência de um caso que ocorreu lá em Santa Catarina. Uhum. E ele viu uma plaquinha que estava escrito 0,01, então, e o louca. Aí ele comprou o carro e na hora ele efetuou a compra do carro e o cara deu por um centavo? Hã? Era por 1 centavo? Isso, 0,01. Nossa. Só que aí era uma placa de sacanagem do gerente, né? O gerente alegou. Mas, enfim, ele comprou o carro e aí depois ele foi e botou em juízo que queria ser indenizado pelo valor de 34 mil, que era o valor do carro. Uhum. E o juiz olhou para ele e disse, não, você está brincando, né? Porque 1 centavo nem carrinho de plástico vende. Eu utilizei essa jurisprudência pelo valor, né? Pelo valor que era irrisório comparado ao objeto. E teve esse caso, acredita nisso? Eu fiquei de graça. Mas o vendedor fez a venda por 1 centavo? Não entendi. Não, fez a venda por 34 mil. Ele alega que queria comprar por 1 centavo, comprou o carro, olha que espertinho. E aí, quando comprou o carro. Ele saiu lá o valor de 1 centavo. Aí ele foi, comprou o carro, mas comprou por 34 mil, é isso? Mas a Aí placa, depois ele falou que queria ser indenizado em 34 mil porque a oferta tinha sido de 1 centavo. Exatamente. Nossa, ainda ele errou, porque assim, o que ele poderia ter feito, eventualmente, seria tentar chamar a polícia lá e depois entrar com uma ação para que o carro fosse vendido por 1 centavo. Ele não ia ganhar, mas seria talvez aí o procedimento mais adequado. Agora, tipo, ele comprou o carro, quer dizer, quando ele faz o aceite, aí é legal trazer esse exemplo, porque a gente já puxa a aceitação. Vamos supor que o carro estivesse para venda, a oferta tivesse lá X, e ele compra o carro por um valor mais alto, ele fez a aceitação de um valor distinto, entendeu? Então aí, assim, eu fiz a oferta. A sua aceitação foi num valor maior, pronto, entendeu? Não tem aceitação, acabou. É a alteração, então não daria para ele mudar ali realmente, né? Porque já tinha tido a aceitação dele, ele aceitou pagar 33.999 reais a mais, né, do que o valor da oferta. Ele já tinha dado essa aceitação, né? Então não daria nem para nesse contexto ele pedir a devolução. No nosso caso do trabalho, pelo que eu estudei e pelo que eu entendi, há um erro de
licitação que não vincula diretamente da Claro. concessionária, Sim. né? E o juiz E deu a- uma carcada nele, né? Muito provavelmente, né? Porque e a compra tá o exemplo que eu lá, né? dei do 3.200 é bastante absurdo, né? Mas imagina, 1 centavo é ainda mais absurdo. Com 1 centavo você não compra absolutamente nada, né, gente? Talvez em loja de ferragem você consiga comprar alguma coisa. Nem isso hoje, né? Eu acho que você consegue. Talvez na indústria você consegue comprar um parafuso, sei lá, uma coisa assim, né? Sempre comprando Não, quantidade grande, talvez, um monte de parafuso, prego, vai, talvez, que é mais baratinho. Se comprar um saco de prego lá, você vai contabilizar que cada um deles vale 1 centavo, mas é, a granel você não consegue comprar praticamente nada com 1 centavo, né? Nem uma roelinha de 1/4, professor. Não tem, né? Não é impossível, né? Então, eu imagina. o O link carro, lá, se quiser olhar legal. depois, Vou ver sim, vou ver sim. que foi de onde eu peguei, né? Então eu botei como rodapé. Legal, legal. Vou dar uma olhada assim. É um bom exemplo, legal ter trazido. Né, que é uma coisa até. Eu quis trazer um exemplo até exagerado para vocês, mas esse daí extrapola ainda mais, né? E o cara foi muito cara de pau, né? Eu até fiquei curioso de ler o que o juiz deve ter colocado, né? Eu não sei se o juiz pegou pesado com ele, mas é o tipo de caso que vale a pena dar uma porrada no cara, né? Ô, No professor, sentido de dar aquela carcada nele, né? Oi. O juiz é educado, no meu caso, o isso é juiz, ele, ele- uma pessoa com discernimento, né? No mundo de hoje, entender que 0,1 centavo vai ser competitivo a valor de mercado, né? Aí você tá tipo palhaçada com Uma venda por esse valor até poderia caracterizar uma doação fraudada, né? Porque na verdade é uma doação, né? Se eu põe para vender entre aspas por 1 centavo, é uma doação, na verdade. Né? Eu estou querendo doar para alguém e aí eu não quero. Até quando você vai fraudar a doação, você não faz um valor tão baixo assim, né? Aí você faz uma venda. Para não fazer uma doação, eu faço uma venda, mas eu faço por R$ 1, por R$ 2, né? Não se faz nem 1 centavo, chega a ser gritante até nesse sentido. Então realmente não tem menor condição, né? Mas valor ridículo. professor, Diga. no Aí, meu aí também tem trabalho, até. eu admiti Aí, a Peraí, gente, desvinculação um de cada do. vez. Pode falar, quem tá ah, falando. Pode falar, desculpa. no meu trabalho, eu Uhum, admiti a desvinculação por causa do terceiro, que é a agência de publicidade. Aí na uhum, jurisprudência, eu usei uma de jurisprudência que fala de dívida. O Banco Bradesco nem se manifestou. A pessoa recebeu um e-mail tendo 50% de desconto da dívida, que era de 240 mil, ia para 120, uhum, e era 124 e a dívida da pessoa acho que era 100 mil. Tinha uma diferença de 25 mil reais. uhum, E o banco nem se manifestou. Então aí o advogado pediu a obrigação do artigo 35, inciso 1, que se cumprisse. Que a uhum, pessoa não conseguiu encontrar o e-mail. uhum. Ela alegou que recebeu o e-mail, Ah, mas ela não conseguiu aí, encontrar o e-mail, mas ela viu o e-mail. é, Mas mesmo assim o banco não se manifestou, entendeu? é. E aí, o que foi decidido? Que ela teria o direito ao desconto, por causa da dívida original dela, né? Tá. Esse caso é um pouco diferente, né? Porque um desconto numa dívida, e aí nem vai muito bem ao exemplo do caso que eu trouxe para vocês, tá? Porque aí ele um, fez lá o valor, o banco ficou em silêncio, né? Ele não apresentou defesa, então ele foi revel, né? Não sei se foi, pelo que você está me falando, o banco deve ter sido revel. Aí se aplica a Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova era do banco, como ele não apresentou, presumiu-se verdadeiro. Não sei se o desconto era muito substancial, era muito alto. 120 mil reais, professor. Eu Tá, mas coloquei qual que esse era o porque valor mas qual que era o valor da dívida? Porque se a dívida for, por exemplo, de R$ 1 milhão, um desconto de R$ 120 mil não é muito. não, Fazer... 100 mil reais, a dívida foi para 240. O desconto ficou em 125 mil. É Entendi. bastante. É Que o muito. banco poderia alegar que disparou o e-mail errado, né? Que ela Sim, não sim. enquadrava É dentro verdade. da faixa. Aí o valor é bem alto mesmo. Aí é um desconto bem substancial, realmente. E aí o juiz falou que tem que manter então esse desconto.
Hein? O banco não se pronunciou, professor. Sim, Foi o aí que o eu juiz li. determinou que o pagamento deveria ser cobrado, que deveria se aplicar aquele desconto, então, é isso. Pela revelia. Eu mandei no e-mail do Gmail do senhor. Eu vou redirecionar depois para outro e-mail. Isso, sempre mandem no outro, melhor, tá, gente? Eu vou ver também, Se interessante o caso. o senhor puder escrever o e-mail do senhor aí no bate-papo, aí eu agradesso, professor, que eu já envio. Obrigado. Tá, eu já tinha passado, mas eu vou passar aqui de novo para você. Então. É o rodrigo.garcia@zumbi-palmares.edu.br. Sim, mas é interessante, né? Nesse caso aí, o juiz entendeu que valeria ali o desconto. Eu acho que o desconto é um pouco diferente de uma compra e venda. Por exemplo, vamos supor que esse título estivesse para vencer, tá? Estivesse para prescrever daqui uma semana, tá? E aí o banco te manda uma oferta lá, você estava devendo 200 mil para o banco, e o banco fala, ó, se você pagar 500 reais, a gente te dá baixa nesse débito. Mas como eu disse, o débito está para prescrever daqui uma semana. Você concorda que aí não é tão absurdo? Porque o banco pensa, fala, olha, quer saber, melhor eu aceitar esses 500 reais aqui do que esperar daqui uma semana, ele vai estar prescrito e eu não vou conseguir nem mais cobrar ele sobre esse valor. Entendeu? E banco faz isso direto, hein, professor? Então, você entendeu? Por isso que não é algo tão absurdo assim. Né? Às vezes, eu não sei, teria que ver os detalhes aí dessa decisão, mas às vezes se isso aí tivesse uma iminência de. Como eu disse, que estivesse naquela iminência de, de, de venda, né? De prescrição, digo. Prescrição. Aí eu acho que não é. Por isso que não chega a ser algo tão gritante, tá? Por isso que talvez não seja algo tão absurdo imaginar que um banco peça dê um desconto assim nesse patamar, tá? Justamente por isso, entendeu? Bom, galera, então tome cuidado quando vocês forem pesquisar jurisprudência, porque às vezes ela se assemelha, mas não o suficiente para você falar que é uma jurisprudência aplicável no caso. Nesse que você trouxe, é o típico caso, né? Por mais que tenha alguns elementos que poderiam ser usados, veja, como a gente não está diante de uma compra e venda, como é o caso do exemplo que eu trouxe para vocês, se fosse para se aplicar ali numa jurisprudência, numa peça, num recurso, e eu fosse advogado, eu não acharia esse caso aí muito bom. Claro, se fosse, poderia até pensar em utilizar alguma coisa ali, uma outra parte da fundamentação da decisão, mas não seria o melhor, não seria nem o mais ético ali, o mais honesto a se fazer, porque no caso não tem tanta semelhança. Né? Um é um desconto que o banco está dando em relação a uma dívida, e o caso concreto, que é esse do carro que eu falei para vocês, é uma compra e venda. Tá? Então é um pouco diferente. Com que pese aí a gente tenha realmente aí as características de oferta e aceite, não me parece que tenha muita correlação, tá, gente? É um pouco melhor. Tem algumas diferenças aí substanciais que afastam um pouquinho a similaridade entre os casos, tá? Mas, gente, eu fico feliz que vocês tenham encontrado essas decisões. Acho que, independente de se enquadra melhor ou pior, o importante é que vocês se esforçaram, foram atrás, procuraram aí decisões interessantes, decisões que acrescentam, né, no nosso estudo, e mais do que isso também, no qual vocês acabam aprendendo a tanto fazer a leitura da decisão, quanto de pesquisá-la. Né? Como eu já disse para vocês, isso é uma habilidade essencial ao advogado, é saber pesquisar, utilizar o Google, utilizar os canais de pesquisa dos tribunais. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam, e, como eu disse, é essencial para a atividade advocatícia ou de juiz também. O juiz também faz pesquisa de jurisprudência, promotor, defensor público e assim por diante. Tá bom? Alguém mais tem algo a querer acrescentar sobre a nossa atividade?
Alguma coisa que tenha feito? Diga. Entendi também, professor, da atividade, pelo que eu fiz, é a questão também de dar a coisa certa, né? Que também parte de uma obrigação do vendedor, no caso, Sim, né? sim, a proposta também vincula de que ele entregue aquele bem também, muito bem, né? O exemplo que eu trouxe falava da quantia, né? Mas também vincula o objeto, né? Vamos supor que eu coloque para vender lá um PlayStation 4 por R$ 1.000. Aí quando você vai lá comprar o PlayStation 4, na verdade é o PlayStation 3. Opa, não, né? Vincula também o objeto. Não, peraí, eu quero o PlayStation 4, não quero o PlayStation 3. Tá? Por R$ 1.000 a gente poderia talvez até aplicar essa, mas vamos pensar que tenha sido por R$ 2.000, vai, que é um valor ainda, talvez você encontre um PlayStation 4. Eu coloco o PlayStation 3 para vender por R$ 2.000. É meio caro, né? Para um PlayStation 4 estaria barato. Aí eu coloco o PlayStation 4, mas quando você chega lá para comprar, eu te dou o PlayStation 3. Aí você vai falar, não, eu não quero 3, eu quero 4. Aí ele vai falar, então, eu errei lá na hora de digitar, em vez de colocar. Aí falou, peraí. Aí você pode ir atrás de tentar fazer valer aquela oferta. Falar, olha, a oferta foi essa, eu quero comprar esse produto, tá? Ô, professor, eu vi uma jurisprudência também que o cara foi comprar um carro É. e era, o carro era, ele queria 1.6. E o Uhum. carro que ele pegou era 1.0, entendeu? Olha lá, essa também, boa, bom exemplo. É isso aí. E aí, o que o juiz entendeu? Não, o juiz entendeu que a diferença era grande do carro Isso, 1.0 é claro. para E aí que 1.6. ele tinha que fazer, cumprir a oferta. Isso. É, então. Tá vendo? Quando é esse tipo de diferença, não é algo tão substancial, não é aquele erro gritante, né? Pô, ele foi lá achando que era 1.4. Qual que era? Foi 1.4, né? 1.6. 1.6, né? Você falou. Bom, que seja, ele imaginou que Ó, era um. eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa para o senhor. Uhum. Concessionária de veículo é esperto. Eu comprei um carro zero e ele era para sair 2015, modelo ano 2015, Uhum. modelo 2015 saiu ano 2015 e modelo 2014. Quer dizer, no fundo eles me enganaram. É, então. A gente vai fazendo negócio, a gente vai aprendendo os macetes das Tem coisas, que tomar entendeu? cuidado para ver como é que tava na oferta que eles fizeram. Se eles colocaram assim que o veículo era o ano tal, aí tem que ver se eles falaram ano tal, modelo tal, aí tem que ver como é que tava na oferta, né? Mas Não, era 2015 e 2015. tá, Agora, quando chegou 2014, é, modelo 2015, entendeu? então, Eles sim. são muito espertos, eles são muito espertos. É. Sim, eles fazem essa sacanagemzinha, né? Muda uma coisinha, que nem esse daí do motor também, né? Ele põe lá que é 1.4 para parecer que é uma coisa melhor. Aí quando você vai lá comprar é 1.0, né? Realmente aí você pode aplicar Código Civil, Código de Defesa do Consumidor nessas situações e se você levar judicialmente o caso, o juiz vai provavelmente dar ganho a você, né? Se você levar esse tipo de situação como essas daí que nós vimos. Legal, gente. Que bom que vocês gostaram aí, fizeram a atividade e conseguiram entender, né, encontrar jurisprudências relevantes, tá? Bom, gente, então eu vou dar continuidade aqui, né? Nós vimos a questão do aceite, da oferta. Acho que com a atividade aí ficou mais fácil de entender. Agora eu queria falar com vocês de um outro elemento, que é o elemento do tempo na formação do contrato. Então, o contrato vai ter os elementos de tempo e de lugar. Ou seja, o de tempo é em que momento ocorre o contrato, né? Em que momento o contrato é celebrado. Quando o contrato ocorre entre presentes, quando você está ali cara a cara entre com a pessoa, né? Então você chega ali, é aquele tipo de caso quando você está comprando ali uma coisa na feira, né? Você chega ali, fala, quanto tá isso aqui? Ah, é tanto. Tó, né? E aí pronto, e fechou. Ou você vai numa loja, né? E compra ali o produto ali na hora. Esse é a compra entre presentes, tá? Nesse tipo aí de contrato, as partes estarão vinculadas a partir do momento que o oblato aceitar a proposta. Quem que é o oblato, gente? É o cara que recebe a proposta.
tá? É uma palavrinha meio estranha, mas que é importante que vocês decorem. Tá? Então, o oblato é aquele que recebe a proposta. O proponente é quem faz a proposta. É o vendedor, no caso de uma compra e venda. Tá? E o oblato é o comprador, no caso de uma compra e venda, só para ajudar a visualizar vocês. Claro que não é só, não se aplica, obviamente, isso aqui só para compra e venda. Tá? Mas é que a compra e venda, como é o mais comum aí dos contratos, é o mais do nosso dia a dia, eu acabo utilizando como exemplo. Mas não se limitem só aos casos de compra e venda. Isso se aplica a qualquer outro tipo de contrato, tá? Ou pelo menos para a maior parte dos contratos. Então, quando entre os presentes lá, o proponente vai dar a proposta ali na hora e o oblato vai aceitar ou não também ali na hora. Quando ele aceita, ele se torna o quê? O aceitante, tá? Então, o momento da compra e venda, da celebração do contrato, quando o contrato é entre presentes, quando eles estão ali um na frente do outro, é ali no exato momento em que é feita a proposta e a respectiva aceitação, tá? Por quê? Porque é tudo ali muito fluido quando você está cara a cara com alguém. Compra e venda por telefone, contrato celebrado por telefone, contratação de serviço por telefone, isso daí também se entende como contrato ali entre presentes, tá? No que tange o aspecto de tempo. Porque é ali na hora, olha, você quer isso aqui? Quero. Pronto, foi ali naquele momento que você deu quero, acabou. Era aquele momento que foi feito o contrato, tá? Quando tem a sua aceitação. Nesse momento caracteriza-se o acordo recíproco de vontade e desde já o contrato passa a produzir efeitos. Então, quando você ligou lá para Vivo e comprou lá um pacote extra de dados, você fala, olha, o que você quer? Quero sim, eu quero pacote tal, beleza, pronto. Você confirma? Confirma. Acabou ali naquele momento que você confirmou que foi feita a compra, né? Fácil ali, naquele momento não se estende muito, tá? Agora, o contrato também pode ocorrer entre ausentes. Quando você não está cara a cara, não está tete a tete, ou não está aqui no telefone, quando você está à distância. São os casos aí de contratos feitos por e-mail, por carta, por mensageiro, né? Parece coisa lá de filme, né? Por mensageiro ou por fax. Também, né? Fax, coisa lá das antigas, né? Mas hoje vamos pensar aqui no exemplo de carta, tá? Não é que seja alguma coisa meio carta, né? Só serve para mandar boleto para casa da gente, né? Mas vamos pensar aqui numa situação lá de um fazendeiro meio das antigas que gosta de fazer contrato por carta, que gosta de celebrar seus contratos por carta, tá? É um pouco usual, mas pode acontecer. Pois bem, quando a gente está diante desses contratos entre ausentes, de um estar distante do outro, qual vai ser o momento que a contratação ocorre? Então vamos supor, o cara lá, o fazendeiro estava olhando o jornal, viu lá uma oferta, ou melhor, vamos trazer um outro exemplo aqui, não vamos nem trazer oferta. Vamos supor que o fazendeiro lá mandou uma carta para um construtor lá na cidade, perguntando se ele consegue fazer uma reforma lá na casa dele. Aí o construtor, o empreiteiro, manda uma carta falando, olha, consigo, para consertar a sua casa, o valor é de tanto. E aí o fazendeiro responde a carta falando, ok, concordo. Né? O que a gente teve ali? Proposta, né? Primeiro o cliente procura ali a empreiteira, a construtora, e fala, e aí, quanto custa? Aí ele faz o quê? A proposta, fala, olha, para fazer isso o valor é tanto. E aí depois tem o aceite do oblato, que o fazendeiro vai lá e concorda. Você concorda que esses fatos ocorreram ali por carta? Qual que é o momento aí, nesse vai e vem de proposta, de aceite? Qual é o momento em que o contrato foi celebrado? Né? O que vocês acham? As teorias, existem uma série de teorias que vão tentar ali entender, né, qual que seria o momento da celebração de um contrato nesse sentido aí, nesse exemplo que eu trouxe para vocês.
Eu vou ler aqui para vocês rapidamente e já vou dar qual que é o momento aí da formação do contrato, tá? Então, a teoria da informação ou cognição vai estabelecer que o momento que o proponente toma conhecimento da aceitação foi o momento em que o contrato está fechado. Então, na hora que o construtor recebeu aquele aceite lá do fazendeiro, é o momento, recebeu não, mas no momento que ele teve ciência daquele aceite é que ele celebrou o contrato, que ele deu, que o contrato se fecha. Qual que é o problema dessa teoria? Vamos supor que o construtor mandou aquela proposta, o fazendeiro deu ok. Chegou na casa do construtor a carta de aceitação. O construtor olha aquela carta, ele nem abre. Ele fala, putz, quer saber? Quero nem abrir porque eu não tenho como fazer aquela obra agora. Chegou uma obra melhor aqui, não consigo. Eu vou pegar essa carta, vou colocar aqui na gaveta e não vou olhar. Se ele não olhou, se ele não viu, ele não teve o quê? Conhecimento da aceitação. Vocês entenderam? Ele não teve conhecimento. Como ele não teve conhecimento da aceitação, é como se não tivesse fechado o negócio. É como se não tivesse fechado o contrato. Tá? Então, essa teoria tem essa falha aí crucial, que deixa, por conta do proponente, do caso aí da construtora, se ele quer ou não abrir a carta. Se ele não abrir a carta, ele não teve conhecimento, e aí não tem. Você não tem como. Se ele falar, olha, eu nem recebi essa carta, ou não abri a carta. Não é obrigado a cumprir nada, né, professor? Ele não é obrigado a cumprir nada, né? Exato, então é muito falha essa teoria, porque deixa o controle total na mão ali do proponente, porque ele vai falar, não tive, não recebi, não li, não abri a carta, ó, a carta está aqui selada, juiz, eu nem cheguei a abrir. Né? Então essa teoria ela pode riscar aí da nossa aplicação, porque o nosso código não vai aprovar ela, não vai entender ela não está refletida no nosso ordenamento, justamente porque ela tem essa falha aí crucial. A outra teoria é a teoria da declaração. Né? Por essa teoria, o contrato é firmado no momento que o aceitante redige a sua resposta positiva. Também é um pouco complicada essa teoria, porque aí é um pouco injusto com a parte do proponente, né? De quem fez a proposta, porque pô, ele só de redigir, né? Então ele redige ali, ainda nem enviou, e aí só de redigir ele já está concordando. Né? Então só redigir e não enviei. Já é o aceite, já tem a aceitação ali, não sequer houve a ciência do proponente. Também parece uma teoria meio absurda que não vai ter muito reflexo aí na nossa, no nosso ordenamento, tá? E aí as outras duas que realmente têm um pouco mais de reflexo no nosso ordenamento, fazem mais sentido, são a teoria da expedição e da recepção. Na teoria da expedição, considera-se a formação do contrato no momento que a aceitação é expedida. Então aí o fazendeiro escreveu a aceitação e colocou no correio. Aí já é um pouco melhor, porque colocou ali no correio, quer dizer que uma hora ou outra vai chegar lá para o proponente, para quem fez a proposta, no caso a construtora, o proponente, e aí ele vai ter ciência da aceitação. Mas nessa teoria ali da expedição, no momento que é feita a expedição, é onde é ocorrida onde se fecha o contrato. Tá? O momento seria da expedição. E a teoria que é mais aceita no nosso ordenamento é a teoria da recepção. E realmente me parece que é a melhor. Que ela fala o seguinte, que o momento de formalização do contrato é quando o proponente recebe a aceitação. Isso é diferente da teoria lá da cognição, porque tomar conhecimento é diferente de receber. Então, na teoria da recepção é o seguinte, vamos lá no nosso exemplo do fazendeiro e do construtor. O construtor manda a proposta para o fazendeiro dá o aceite, põe no correio, quando chega para o construtor, fechou o contrato, é o momento que o contrato está celebrado. Tá? O momento é aquele, é o momento em que ele recebe. Ah, professor, se ele não abrir, problema dele. Tá? Porque vai chegar a carta, ele vai ver que veio do fazendeiro, ele tem que abrir, porque senão ele não vai poder fazer aquele esquema que eu falei de guardar na gaveta e falar, não vi, tem outra obra melhor aqui, deixa aqui na gaveta, imagino que seja a aceitação do fazendeiro, deixa aqui na gaveta, que assim eu não tive conhecimento. Não, quando ele recebeu, vai vir com aviso de recebimento, né, o AR. Então o fazendeiro ele é esperto, ele escreveu
carta dele e colocou um AR, um aviso de recebimento. Quando chegou na casa lá do construtor, ele assinou o AR. Naquele momento, ele teve ciência da resposta. Então, ele tem que abrir. Por quê? Porque se for uma aceitação, ele vai ter que cumprir aquele negócio. Tá? Se for uma recusa, tudo bem, ele está tendo a ciência de que foi a recusa, beleza, não tem problema nenhum. Mas se for uma aceitação, ele vai ter que cumprir aquela aceitação. Tá? Então, a teoria da recepção é, em via de regra, a mais aceita aí no nosso ordenamento e me parece a mais coerente ali dentro dessa sistemática lógica aí de uma contação por carta, tá? Ô, professor. Eu vi alguém escreveu aqui, né? Mesmo serve para quebra do contrato, não entendi bem o que você quis dizer com isso, porque aqui a gente está falando dos elementos de formação do contrato, né? O elemento de tempo. A quebra do contrato, o descumprimento do contrato, digamos assim, ele vai ocorrer em qualquer momento que você descumprir algum dos itens que você celebrou. Então, se eu coloquei lá uma obrigação de fazer no contrato e você deixou de fazer aquela obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, e aí você fez aquilo que você não podia fazer, ou, sei lá, qualquer serviço que você deixou de fazer, ou com uma prestação que você tinha que fazer e você deixou de fazer, é uma quebra contratual, aí vai se aplicar as cláusulas de descumprimento do contrato, pode-se pedir a rescisão contratual e assim por diante. Tá? Então, a quebra. Se é nesse sentido, tem que dizer quebra do contrato. Tá? Porque tem uma outra coisa que eu queria tratar com vocês, eu só vou pedir um segundo e aí vocês todos fazem pergunta, tá? Segura aí, gente, anota a pergunta para não esquecer. Mas deixa eu só concluir isso aqui que a gente mata a parte do tempo, tá? A parte do elemento de tempo da formação do contrato. O Código Civil prestigiou a teoria da recepção com elementos da expedição, vez que possibilita a retratação quando realizada a tempo. Nós já vimos ali que quando eu faço o aceite, ou quando eu envio a proposta, mas aí depois eu me arrependo. Então vamos supor ali que o fazendeiro recebeu a proposta lá do construtor, deu a aceitação, mas aí ele colocou no correio. Aí ele chegou na casa, tomou o café dele, falou, putz, conversou com o filho dele lá, o filho falou, pá, imagina, isso aí tá muito caro, não, pô, tem um amigo meu que faz muito mais barato. Aí o cara fala, putz, que vacilo. Então, peraí, pega a carta, ele escreve ali rapidinho, vai até o correio, no correio ainda tá a carta dele lá, ele põe uma nova carta desistindo. Então as duas cartas chegam simultaneamente para o construtor. Chega uma carta de aceite e chega uma carta de desistência. Como elas chegam simultaneamente, aquela aceitação perde valor. Lembra disso? Ela não vai ter mais validade. O mesmo vale para a proposta. Então, se eu mando a proposta para você e ao mesmo tempo o construtor mandou a proposta para o fazendeiro, aí depois ele fala, nossa, vai sair muito mais caro, preciso cobrar mais do fazendeiro. Ele manda ali e ao mesmo tempo a proposta chega com uma nova proposta com um valor maior, ou chega ali desfazendo a proposta, fala, olha, aquela proposta desconsidera, porque agora eu recebi um projeto muito grande e não vai dar para trabalhar para você mais, tá? Não vai dar para trabalhar esse semestre para você, teria que ser só no próximo. E nessas situações, então, essa desistência a tempo, quando há uma proposta feita ou uma aceitação feita à distância, quando ela chega ao mesmo tempo, ela consegue aí se anular. Tá? Por isso que a parte da doutrina vai entender aí que a teoria da expedição também tem aí um pouco de aplicação no nosso ordenamento. Tá? Com que pese, se alguém perguntar para vocês uma só, é a teoria da recepção. Tá? É ali do momento em que o proponente recebe a aceitação do contrato, tá bom? Vocês entenderam só isso? Então, agora eu vou abrir para as perguntas. Aí um de cada vez. Essa retratação pode ser por telefone? Essa retratação pode ser por telefone, professor? É porque aí vai descaracterizar essa natureza do contrato entre ausentes. Porque se você tiver acesso ao telefone, a gente vai entender que é como se fosse entre presentes, já que o telefone é como se fosse um contrato de presentes. Então, se você tiver, por exemplo, acesso ao telefone e fizer essa conversão por telefone, a gente pode falar que o contrato é entre presentes. Tá? Então, aí vai misturar um elemento de contrato entre ausentes e contrato entre presentes. Né? Se o contrato seguir as regras do contratação entre ausentes, aí teria que ser por carta, por e-mail ou por fax, alguma coisa assim que realmente não permita essa
essa conversa dinâmica. Gente, o que acontece na prática? Isso não existe mais, né? Nem nos confins aí do Brasil, o cara não tem acesso a um telefone, nem que seja aquele telefone por rádio, né? Ninguém mais faz compra assim. É uma coisa ainda... eu já falo disso aí, que me mandaram pergunta aqui. É um tipo de contrato, assim, é um fóssil. Sabe, fóssil, aquele animal que morre, fica ali, vira aquela pedra lá, né? Que a gente vê em museu, as coisas. Isso aí é um fóssil no nosso ordenamento. Eu preciso explicar para vocês porque pode cair em prova, pode cair na prova da OAB, é importante que vocês entendam isso, porque está lá no código e tudo mais. Mas eu vou ser sincero com vocês. Na prática, isso não existe, tá? Ninguém vai fazer contrato assim, tá? Claro, pode ter por e-mail, né? Mas até, olha, eu vou te falar que já existe até entendimento de que o e-mail não é contrato entre ausentes. Por quê? Porque permite um diálogo muito rápido, né? O e-mail eu posso mandar uma coisa, responder, tipo, posso trocar e-mail com 10 e-mails com vocês no mesmo dia, né? Então é como se estivesse ali diretamente, né? Então, como que pesa aí a doutrina que eu utilizei a Maria Helena Diniz. A Maria Helena fala que e-mail é contrato entre ausentes. Então eu coloquei ali em respeito à Maria Helena. Mas já existe parte da doutrina falando que uma troca de e-mail, por ser muito celery hoje em dia, é contrato entre presentes. Né? Hoje você recebe um e-mail por celular, né? Então eu mando e-mail e mando para você. Aí você responde, aí eu já mando outro e-mail em cima. É como se a gente estivesse falando pessoalmente. Né? Então já tem outros entendimentos falando que a mesma troca de e-mail seria mais equiparável a um contrato entre presentes do que o contrato entre ausentes, tá? Um colega que perguntou, por telefone ainda tem 7 dias de acordo com o CDC. O que existe é o prazo de arrependimento no CDC. Realmente é um prazo de 7 dias. Então, nas relações de consumo, quando você compra algo que você não teve acesso, que você não viu, então pode ser por site também. Então, todas aquelas compras que você faz pelo computador, entrando no site, ou que você comprou por e-mail, ou que você comprou por telefone, qualquer tipo de produto, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então tem que ser relação de consumo, tá? Lembrando que relação de consumo é aquele produto que você adquire para uso pessoal. Você não adquire para a sua empresa, aquele produto que você não adquire para revenda, ou aquele maquinário que você usa na tua fábrica. Isso não é consumo, tá? Consumo é para uso pessoal. Pois bem, então quando você adquire aquele produto para uso pessoal, então é uma relação de consumo, e você comprou ele à distância, você tem um prazo de arrependimento de 7 dias, tá? Isso está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, se você não teve acesso àquele produto, você vai poder pedir a devolução dele no prazo de 7 dias, tá? Esse é o chamado prazo de arrependimento, tá? Tinha mais gente querendo fazer pergunta, pode mandar, gente. Acabou? Bom, vocês estão aí, gente? Eu tô no silêncio. Parece que tudo morreu. É tipo estalo lá do Thanos lá. Professor, bom dia. Bom dia. Mas dá para entender por que a Maria Helena Diniz coloca o e-mail como ausente e como você bem colocou, parte da doutrina, né? Uhum. Que se a gente pensar numa formulação contratual de uma grande empresa em que você precisa a aprovação de vários departamentos, você pode perder essa característica aí De celeridade, né? De resposta, né? Vai demorar. Exato. Mas o fato é assim, que a partir do momento. Concordo com você no sentido. Eu concordo com você, mas no sentido. Eu concordo com você, mas assim, o que é que tão logo eu dei o ok, então foi feita a proposta. Mas tão logo exista o ok, a aceitação, é quase que de imediato que a parte contrária vai receber, né? Vai cair ali na caixa postal dela. Mas pode ser, bem, como você falou, pode ser que. Sei lá, que a parte demora. Mas assim, né? Pelo menos que caiu na caixa postal dele ali, já tem já fechou ali o contrato.
Eu acho que o e-mail fica ali nesse meio tempo. Mas e o WhatsApp, né? E uma contração por WhatsApp? O WhatsApp não é uma espécie de um e-mail em que você manda uma mensagem, a pessoa responde, depois você manda outra, né? Ele, na prática, é mais ou menos um e-mail, né? Você vai, manda, responde. Não tem essa fluidez que a gente está tendo, por exemplo, aqui, né? Que eu falo uma coisa e vocês respondem logo de cara. Mas ainda assim há uma fluidez quase que ao mesmo tempo. Mas claro, não estou criticando a Maria Helena aí, não. Acho que também o e-mail guarda algumas similaridades com correspondência, né? Não é o tanto que chama e-mail, né? Mail em inglês é correspondência, né? Esse i aí era antigamente tudo que era digital, né? Que era de internet tinha esse i, né? Então e-mail quer dizer que é o e-mail aí virtual, é isso, né? Então o e-mail é a carta virtual, né? Se a gente for traduzir ali o que significa em inglês. Então, claro, se a gente for aplicar ali, a gente pensaria nessa aplicação entre a contratação entre ausentes, tá? A linguagem dela é muito difícil, dessa Maria Diniz aí, é muito difícil essa linguagem dela. É, eu já falei isso, eu acho assim, a Mariana Diniz ela é muito boa pro advogado, para quando você eu acho ela uma boa parceira quando eu preciso tirar alguma dúvida na minha atuação como advogado, porque ela explica os pormenores de tudo e ela fala de várias doutrinas e ela não tem aquela arrogância de falar que aquilo é o certo e ponto. Ela vai falar, olha, existe um autor que pensa distinto, tem outro que pensa assim, tá? E isso dá uma segurança para o advogado e até para às vezes achar aquela teoria que é mais interessante ao advogado para aquele caso concreto. Agora, outros autores, como por exemplo alguém falou aí o Venosa, realmente o Venosa, acho que o linguajar dele é mais fácil. Às vezes para estudar o Venosa é um pouco melhor mesmo, tá? Eu também gosto dele, eu gosto do Venosa, gosto do Silvio Rodrigues, mas o problema do Silvio Rodrigues e do Caio Mário, também tem o Caio Mário aqui, é que os dois já morreram, né? E o, o Venosa tá vivo ainda. Por sinal, o Venosa tava dando uma aula outro dia aí lá no Migalhas, falando sobre algumas revisões contratuais em virtude da pandemia aí, da quarentena. Bom, pessoal, vou falar aqui dos aspectos de lugar e aí a gente encerra a aula. Eu sei que já deu aí a 1 hora da nossa aula, mas eu queria falar aqui de lugar, que assim a gente já vai para a próxima aula falar de interpretação dos contratos, tá? Então, nós vimos aí os aspectos de tempo, isso que nós vimos aí da carta, de vai carta, volta carta e tal, isso é do ponto de vista de tempo, qual que é o momento. Então, na teoria aí mais aceita e que foi mais recepcionada no nosso código, a teoria que é levada em consideração é a teoria da recepção, ou seja, no momento em que o proponente recebe a aceitação do oblato, tá? No momento em que ele recebe ali a aceitação, não é o momento que ele tem conhecimento daquela aceitação, esse é o momento que ele recebe. Então, só o fato dele receber já quer dizer que fechou o contrato. O momento, então, seria o momento em que ele recebe. Se a gente fosse pensar aí numa correspondência com o aviso de recebimento, seria o momento em que ele assinou ali o aviso de recebimento, tá? Vocês entendem o que é aviso de recebimento? Sei que carta é uma coisa meio das antigas, né? Vocês sabem o que é o aviso de recebimento, né? É aquele, quando você manda uma carta, você pode pagar lá um valor a mais, ele vai com um papelzinho onde tem a definição do que é o teor ali daquela carta, e aí o carteiro, quando faz a entrega da carta, ele pede para que você assine aquele AR. E aquele aviso de recebimento é depois enviado de volta a quem enviou a carta, ao remetente. E aí ele tem a prova de que que aquele indivíduo recebeu. Tá? O AR, apesar da carta ser um negócio meio das antigas, no direito a carta ainda é bastante utilizada. Então, às vezes eu uso para fazer notificação extrajudicial, eu uso, é essencial para fazer citação de processo, tá? Mesmo processo virtual, tudo mais, tal, a citação ainda é por carta, tá? Com aviso de recebimento, bom? Bom, galera, então os elementos de lugar, tá?
Tá? O lugar aí é o mais tranquilo, é o elemento mais pacífico dos elementos de formação do contrato. Aí com questão de internet, como hoje os contratos são celebrados cada um num canto, o cara pode estar na China, o outro pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, pode estar em Manaus, pode estar em São Paulo, no Rio Grande do Norte, tanto faz. Você celebra o contrato em diversos lugares. Às vezes eu estou num lugar, vou para outro, respondo e-mail em outro lugar, depois eu vou para São Paulo, respondo o último e-mail em São Paulo. Quer dizer, que lugar foi o lugar de celebração do contrato? A regra aí para nessa situação é que vai ser do lugar onde saiu a proposta, tá? Então, vamos pensar ali no nosso exemplo do fazendeiro, tá? O fazendeiro tem a fazenda dele, fica lá no Mato Grosso do Sul, lá nos rincões lá do Mato Grosso do Sul, e a construtora, o escritório dela fica em Cuiabá, tá? No Mato Grosso. E a aceitação, portanto, naquele nosso exemplo lá, a proposta sai lá de Cuiabá, chega lá no Pantanal, vamos supor que seja lá no Pantanal a fazenda do cara, chegou lá no fazendeiro no Pantanal. O fazendeiro tá ok e chegou a resposta lá em Cuiabá. Esse contrato aí, a proposta saiu de onde? Saiu de Cuiabá. Logo, o local da celebração do contrato é Cuiabá. Tá? A regra básica é o lugar de onde saiu a proposta é o lugar da celebração do contrato. Bom? Deu para pegar isso, gente? Não tem muito segredo. Tá? Vamos supor que eu estou advogado e eu estou aqui em Manaus. Tá? Eu não estou em Manaus, estou em São Paulo. Vamos supor que eu esteja em Manaus. E vocês estão aí em São Paulo. Tá? E vocês, a turma aí no quarto semestre das Unidos Palmares, me convida para fazer lá uma palestra. Aí vocês me contratam, né? Contratam para fazer uma palestra. Eu estou lá em Manaus e aceito. Vocês me mandam a proposta, falando, Rodrigo, para você fazer essa palestra, a gente vai te pagar tanto. Ou melhor, nesse caso aí não faz sentido, porque aí seria em São Paulo. Vamos supor que vocês estejam querendo me contratar para cuidar de uma ação judicial, tá? E eu estou em Manaus. Aí vocês falam, ô professor, quanto você cobra para cuidar desse processo? Aí eu mando uma proposta para vocês, falando, olha, para cuidar desse processo, eu cobro R$5.000. E aí vocês mandam uma carta falando, beleza, a gente concorda. Nesse caso, o local de celebração foi aonde? Estou em Manaus, vocês estão em São Paulo, e eu mandei a proposta aqui de Manaus, falando que o meu serviço custa R$10.000. Onde foi o local de celebração desse contrato? Perguntando para vocês. Manaus. Manaus, exatamente, né? A LINDB, lembra da LINDB, gente? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Ela vai na mesma lógica, só que ela vai falar no espectro internacional, tá? Então, mas é a mesma coisa, é o local onde saiu a proposta. Se eu fiz a proposta aqui do Brasil para vender um serviço lá na Argentina e os argentinos concordaram, tá? Então, mudei a proposta lá para o argentino, os meus serviços jurídicos, o argentino concordou, chegou a resposta para mim. Qual que é o local de celebração do contrato? É o Brasil ou a Argentina? Argentina, né? Não, a proposta saiu aqui do Brasil. É Brasil. Tá, isso, né? A proposta vai ser aqui do Brasil. Então, eu fiz a proposta, falei, olha, o argentino, hermanos, para cuidar do teu processo, eu cobro R$10.000. Para o argentino eu vou cobrar mais, né? Claro, né? Se para o brasileiro eu cobrar 5, para a argentino eu vou cobrar 10. Ela falou, para você eu vou cobrar 10 pau. Aí ele vai lá e concorda como local de celebração do contrato nos termos da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Seria o Brasil, tá? Então a LINDB fala no seu artigo 9º o seguinte: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Tá? Então, no lugar onde residir o proponente, aquele que fez a proposta. Essa norma, gente, de que o local vai ser onde foi feita a proposta, não tem valor cogente, tá? Então, quer dizer, as partes podem estabelecer outro em termos distintos. Então, vamos supor que aqui eu esteja em Manaus e vocês me pedem
e eu mando uma proposta para vocês que para eu fazer o serviço lá que vocês estão me pedindo é R$ 5.000. Só que eu estou em Manaus. Só que eu falo, ó, gente, eu estou em Manaus só hoje aqui. Amanhã eu estou aí em São Paulo, vou pegar voo hoje. Então a gente coloca ali no contrato e fala, ó, não põe que o local de celebração do contrato é Manaus. Vamos colocar que o local de celebração é São Paulo. Por quê? Porque amanhã eu estou aí, eu moro em São Paulo, não faz sentido ser aqui, tá? E aí a gente muda ali o contrato, coloca lá que o local da celebração do contrato é em São Paulo. Ponto. Tá? A gente pode fazer isso, não tem problema. A gente altera o local. Se eu não falar nada, se a gente não falar nada no nosso contrato, e eu estou em Manaus, o local de celebração do contrato foi Manaus. Tá? Se não, vai ser onde a gente estabelecer. Alguns contratos específicos terão um objeto vinculado, terão um local vinculado ao seu objeto, tá? Isso vocês vão aprender quando a gente for ver lá os contratos em espécie, tá? Então, sei lá, uma compra e venda de bens imóveis, tá? Aí vai ser no local ali do imóvel, assim por diante. Um último ponto aqui, na prática isso acaba não sendo muito relevante também, os aspectos de local de celebração do contrato. Por quê? Porque a esmagadora maioria dos contratos vai vir com uma tal de cláusula de eleição de foro, que é onde vai realmente trazer os elementos interessantes com relação ao lugar. A cláusula de eleição de foro, geralmente vocês vão ver em contrato, no finalzinho do contrato vai ter ali, as partes escolhem o foro de São Paulo para dirimir qualquer tipo o foro central da cidade de São Paulo para dirimir qualquer tipo de discussão em relação a esse contrato. Tá? Então coloca ali no próprio contrato que se tiver uma discussão judicial, se tiver que entrar na justiça, o processo vai ser discutido no foro escolhido entre as partes. Então pode ser foro de Guarulhos, pode ser foro de São Paulo, pode ser foro de Campinas, tá? E aí, inclusive, é até importante quando vocês estiverem advogando, às vezes vai lá, tá vendo o contrato do teu cliente fala, ó, doutor, dá uma análise aqui nesse contrato. Aí você vê lá que tem o foro de Recife. Aí você fala, ó, se você for discutir, se ele não cumprir esse contrato e você tiver que discutir alguma coisa dele, a gente vai ter que entrar com uma ação lá em Recife. Isso vai aumentar os custos. Se você tiver que depois ser testemunha numa ação, eventualmente, ou vai ter que levar testemunho, ou se tiver que ir lá prestar depoimento, fazer oitiva de parte, testemunha, você vai ter que ir até lá Recife. Você quer mesmo assinar o contrato nesses termos? A pessoa fala, não, muda aí, doutor, então vou colocar o foro de São Paulo, não tem sentido colocar o foro de eleição em Recife, aí você pode alterar, e aí faz parte da negociação. Tá? Então, também esses aspectos de lugar ficam aí perdem um pouco de relevância na medida em que as partes podem escolher locais distintos para o seu contrato e também, importante lembrá-los aqui dessa cláusula de eleição de foro. Tá? Depois, peguem por curiosidade qualquer contrato que vocês peguem, qualquer contrato. Vocês vão ver que no final, a última cláusula é a cláusula de eleição de foro. Tá? Deu para entender isso aqui, gente? Sobre os aspectos de lugar? Tá? Então, para beabá, para entender a parte doutrinária mesmo, a parte... Professor, só tem uma pergunta. Diga, manda. É sobre a questão do oblato, geralmente muito usado Fala mais, eu não estou escutando direito. Proponente vendedor e proponente comprador. O oblato, ele é uma etapa da qual o oblato ele passa a ser proponente comprador depois? Não, o oblato é quem recebe. Sim, o oblato vai ser o comprador. No caso de uma compra e venda, né? O vendedor fez a proposta e o oblato vai se tornar o comprador. Sim, no caso de uma compra e venda. Mas lembra-se, né, gente? Eu tô aqui. A gente às vezes traz a compra e venda, né? Eu já falei isso, que porque é mais fácil de visualizar. Mas isso se aplica a qualquer outro tipo de contrato, tá? Que a compra e venda é muito do nosso dia a dia mesmo.
Mas sim, o oblato é o comprador. Futuro, o É o futuro futuro comprador. proponente comprador. A partir do momento que ele aceitou a compra, ele se torna aceitante, tá? E aí o contrato está fechado, ele já se torna comprador, tá? Certo. Muito obrigado. Beleza? Mais alguma coisa? Bom, eu vou encerrar por aqui então, gente, na interpretação dos contratos. E aí na próxima aula a gente fala sobre interpretação rapidinho. E aí eu vejo se eu já consigo falar de arras com vocês também na próxima aula. Também não tem muito segredo. Aí a gente chega aí no ponto, nosso ponto certinho aí da matéria, tá? Alguém tem alguma coisa mais a perguntar? Bom, beleza, então. Professor, o que vai cair na prova? Eu vou falar na próxima aula. Mas por hora, gente, revisem tudo, tá? Vamos revisando Professor, tudo. Por sinal, ó, dica, que fica uma dica para vocês, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, porque acho que já tá bom.